O Griezmann se aposentou da seleção da França, onde quase sempre vestiu a camisa 7, mesmo número que veste no Atlético de Madrid. Mas você lembra que algumas temporadas atrás ele usava outro número? Pois é, hoje a gente vai estar falando dos principais camisas 7 pela Europa, e a história do Griezmann é que ele já chegou no Atlético de Madrid vestindo a 7, só que ele sai pro Barcelona, e aí a gente sabe que não deu muito bom as coisas lá pra ele acaba voltando, só que quando ele volta, já tem um camaradinho com a 7 no lugar dele. Exatamente, a contratação mais cara da história do clube, João Félix, estava com esse número. Pois é, ele teve que se contentar com a camisa 8, até que o João Félix voltou de empréstimo do Chelsea, né? Ali no comecinho da temporada 23-24, quando o Griezmann recuperou a 7. E a relação do Grisú com esse número é muito clara. Simplesmente ele tinha uma idolatria pelo David Beckham, e usava 7 no Manchester United, então por palavras do próprio Grisú, é por isso que ele escolheu esse número também. E obviamente eu falei rapidinho da passagem dele no Barcelona, que não foi muito boa, mas lá ele também chegou a escolher a 7 depois, né? Que é um número importante no clube, tá? Já foi vestido aí por Figo, por Pedro, por Davi Villa, e hoje está com ele, Ferran Torres. Contratado junto ao Manchester City em 2022, essa é apenas a segunda temporada do atacante com a camisa 7, e até aqui, pelo menos, a sua melhor temporada no Barça foi justamente com a 7 nas costas, né? 11 gols e 3 passes para gol na temporada passada. E é bem verdade que o Barcelona não vem tendo sorte com os camisas 7, inclusive 3 das contratações mais caras da história do clube vestiram esse número e não foram bem, né? Além do Griezmann que eu comentei, o Coutinho e o Dembélé, que são caras que não deixaram tantas saudades lá no Camp Nou, e o Ferran Torres, o famoso El Tiburón, quando for embora, creio que também não vai deixar. E se as coisas no Barcelona com a 7 não foram muito boas, não dá pra dizer o mesmo do Real Madrid. Por lá, a 7 é quase um número encantado, com várias das maiores lendas da história do clube escolhendo esse número. Foi o caso aí de Copa, de Raul, de Cristiano Ronaldo e, claro, de Mariano Dias. Pois é, desde a saída do CR7, que literalmente imortalizou o número, né? O Real Madrid não vem tendo tanto sucesso nessa sucessão. Depois do Mariano Dias também teve o Hazard, que dispensa comentários, a passagem dele foi horrível pelo Real. Mas agora a 7 merengue pertence ao Vini Júnior e ele já sentiu o poder desse número logo de cara. Afinal, foi na primeira temporada com esse número mágico, em 2023-24, que o Vini simplesmente fez a época mais artilheira da sua carreira, com 24 gols em 39 jogos, cravando inclusive na final da Champions e levantando mais uma orelhuda. A camisa 7 foi a opção do clube, foi meio que uma convocação e eu não podia rejeitar. Foi uma decisão correta por tudo que eu fiz pela equipe. Uma evolução importante pra mim, e nem todo clube teria a paciência que o Real teve comigo. Imagina coroar essa temporada que foi a primeira dele com a 7 justamente com uma bola de ouro, hein? É a mística da 7 do Real, rapaz. O Real venceu o Borussia Dortmund na final da Champions de 2024, e no Borussão tivemos recentemente jogadores muito importantes passando com a 7 por lá, tá? Foi o caso do Sancho na sua primeira passagem, foi o caso do Dembélé e até mesmo do Lewandowski, que chegou a usar a 7 antes de pegar a 9 pra si. Mas hoje quem veste esse número é o norte-americano Giovanni Reina, depois de voltar de um empréstimo pro Nottingham Forest. E o Reina é aquela coisa, né? Considerado uma joia estadunidense ali, um cara com muito potencial, acabou não conseguindo cumprir as expectativas, pelo menos por enquanto na carreira, muito devido às lesões que ele tá constantemente tendo que lidar. E a temporada 24-25 começa sem ele ter tanto espaço no elenco ali, né? Vamos ver. Mas aparentemente essa 7 aí vai ficar com um cara que joga pouco. Quem não tem jogado pouco é o Serge Gnabry no Bayern de Munique, que é dono da 7 do clube desde a temporada 2021. O Gnabry tem apenas a responsa de vestir a camisa que já foi de um dos maiores ídolos bávaros nesse século, Franck Ribéry. Um jogador que tem só 425 partidas pelo Bayern de Munique e que ganhou a Bundesliga 9 vezes. De boa. O Gnabry já chegou a ser titularzaço do Bayern de Munique, mas perdeu a temporada 23-24 quase toda por lesão. Aí o Bayern teria cogitado vender ele na última janela, mas ele ficou e tá fazendo um começo de temporada interessante nesse novo Bayern do Company. Então é capaz da 7 ficar com ele por mais um bom tempo. Indo do Bayern com N pro Bayern sem N, o Leverkusen tem uma 7 que já foi vestida por caras do naipe de Son e Chicharito Hernández, mas hoje está com o alemão Jonas Hoffmann. O Hoffmann, cara, não é nenhum craque, tá? Mas ele foi peça importante do elenco do Xabi Alonso, que copou quase tudo na temporada 23-24. E atualmente na temporada 24-25 começou mais sendo reserva e tal, mas certamente é um jogador experiente e útil pro elenco também. O Leverkusen, que perdeu a final da Europa League para a Atalanta na última temporada. E por falar em times italianos, por lá praticamente todo mundo trocou de camisa 7, tá? Na Juve, ela era do
Chiesa e agora está com o português Francisco Conceição, que foi pra velha senhora por empréstimo, mas com intenção total da zebra de comprá-lo. Pior que ele deu muito azar, ele chega na Juventus e no primeiro jogo se lesiona, mas foi uma lesão mais rápida, voltou e lá na segunda partida já meteu o seu golzinho. E ele é o tipo de jogador que pra mim sempre é o que eu penso quando eu penso em camisa 7, né? Geralmente um cara que joga pelas pontas, possivelmente rapidinho, driblador, mas não é o caso lá na Inter de Milão, tá? Porque a 7 está com o Zielinski, um meia polonês que passou 8 temporadas no Napoli e agora assinou com os Nerazzurri de graça. Tá vestindo a 7 que já foi do Figo, mas que recentemente, digamos que não vinha dando muita sorte, né? Uma curiosidade interessante que junta esses dois últimos temas, o pai do Francisco Conceição, o Sérgio Conceição, que até esses tempos era técnico do Porto, né? Também já foi o camisa 7, só que da Inter de Milão. Enquanto isso, o Napoli, que perdeu o Zielinski, já teve o Cavani como camisa 7 da equipe. Mas foi buscar um reforço para vestir esse número essa temporada, que foi o brasileiro David Neres. O David começou muito bem, inclusive dando 3 passes para gol nos seus primeiros 3 jogos pelo Napoli. E isso vindo do banco em todos eles, tá? Curiosidade, tava jogando uma peladinha aqui, tinha um cara claramente com um espanhol bem enferrujado e vestindo um short do Napoli. Aí eu perguntei de onde é que ele era, ele disse que era de Nápoles, né? E quando eu falei que eu era brasileiro, ele... Oh, David Neres é fuerte, fuerte. O cara tava encantado lá com o Neres que veste a 7. Mas claramente no Napoli o craque mesmo não veste a 7. Veste a 77. E outra esquadra com um jogador recém-chegado vestindo a 7 é o Milan, que entregou a numeração para nosso queridíssimo Álvaro Morata. Se ele vai usar a 7 tão bem quanto o Shevchenko vestiu esse número, ou se vai ser uma coisa ainda melhor, né, como por exemplo o Samu Castillejo, aí só o tempo dirá, né? E cara, recentemente o Morata veio a público falar um pouquinho de algumas coisas bem complicadas que ele teve que viver na carreira, né? Então, de verdade, assim, espero que ele consiga meter os gols dele pelo Milan, honrar essa camisa 7 aí direitinho. Porém, o 7 mais antigo dos principais clubes italianos aí é o Lorenzo Pellegrini da Roma. Ele que foi formado na Loba, depois deu uma saidinha pro Sassuolo e voltou, né? Já tá lá há 7 anos, inclusive atualmente é o capitão da equipe. Ele veste a 7 desde que voltou pros Giallorossi aí na temporada 17-18 e explicou dizendo que meio que é o número da sorte dele, que não tem nada a ver com de ser fã de algum jogador que vestia, não. O número 7 sempre foi meu número da sorte, por assim dizer. É um número que amo até a morte, ao qual sou muito apegado e que carreguei comigo quando criança, não por um ídolo ou algo semelhante, mas principalmente pelo prazer de ver esse número. Eu gosto do número 7. O cara vê o número 7 na frente, ele tem prazer, cara. Imagina o dia que ele encontrar o Cristiano Ronaldo. Pô, o maluco só de ver a camisa 7, ele já fica emocionado, cara. Doideira, né? Então, certamente, se ele for ver um jogo do Arsenal, ele vai ficar de olho no Starboy dos caras lá, o camisa 7, Bukayo Saka. Ele que é o jogador mais valioso dos Gunners e cria da base do clube, é um ponta-direita de 23 anos que certamente é um dos mais queridos pela torcida e não à toa. Na última temporada, por exemplo, ele foi o artilheiro do Arsenal na Premier League com 16 gols. E o Saka veste a 7 desde a temporada 2021. Quando o cara que vestia ela, que era o Mkhitaryan, foi embora, né? E muito pela ajuda do diretor do Arsenal, que é um brasileiro chamado Edu Gaspar. Botou confiança no guri aí pra dar a 7 que já foi do Pires, já foi do Alexis Sanches. Eu falei pra ele os números que eu queria e ele disse, tá, a gente pode dar a 7 pra você. Foi um dos momentos que me fez perceber o quanto o clube acreditava em mim. Já no lado azul de Londres, a camisa 7 ganhou um novo dono agora na temporada 24-25. Isso porque chegou por lá o português Pedro Neto vindo do Wolverhampton por cerca de 60 milhões de euros. E é curioso porque ao contrário de outros clubes, né, depois que o Shevchenko vestiu ela no Chelsea, a camisa 7 meio que virou sinônimo de meio-campistas, porque o Ramires usou ela por vários anos, né? E depois ela foi parar com o Kanté, que também vestiu muito bem por várias temporadas. E o curioso é que na sua estreia pela Premier League no Chelsea, o Pedro Neto chegou a usar a camisa 19. E só depois mudou pro número 7, que o acompanha desde a época do Wolverhampton. Se ele vai brilhar eu não sei, só sei que se o técnico vê que ele não tá bem na ponta, amigo, com a 7 nas costas, bota o cara no meio campo que ele vai sair desarmando todo mundo igual o Ramires e o Kanté. Fechamos a nossa parada em Londres pra falar dele. Um dos camisas 7 mais adorados de todo o planeta Terra. Sonaldinho. O Sonaldinho, claro, a camisa 7 acompanha o som desde os tempos de Bayer Leverkusen, sendo a sua camisa favorita e que ele vestiu com muito orgulho aí, né, cara? Com certeza um dos principais nomes do Tottenham nesse século, já defendendo as cores do galão de Londres há 9 anos, sendo o atual capitão da equipe e o 5º maior artilheiro da história do clube. Bendito o dia que o Tottenham foi contratar esse cara, cara.
Que abençoado. Por falar em uma lenda vestindo a camisa 7, o Liverpool teve várias também, beleza? O Kevin Keegan, o Sir Kenny Dalglish e o Luizito Soares, todos usaram o número que hoje pertence ao colombiano Luiz Dias. Ele foi contratado no começo de 2022 vindo do Porto, e embora não tenha tido uma sequência tão mágica quanto o Sadio Mané, com certeza ele tem o talento para ser o sucessor natural ali, né? Mas o que poucos sabem é que o Liverpool se envolveu numa fria por causa da numeração dele, mas fez um ato muito legal no final das contas. O caso foi o seguinte: o dono da 7 era o polivalente James Milner, enquanto o Luiz Dias vestia a 23 até a temporada 23-24. Só que o Liverpool fez a troca de numeração do colombiano com um certo tempo de atraso. E nisso, vários torcedores dos Reds acabaram comprando a camisa do Luiz Dias com o número 23 nas costas. Resultado, quando ele trocou para o número 7, o clube emitiu um comunicado dizendo que trocaria na faixa todas as camisas de quem comprou com o número 23 para uma nova camisa com o número 7. Do jeito que o mercado de camisas funciona, se alguém tem uma camisa Luiz Dias 23, é melhor guardar aí que fica como edição de colecionador, hein? No futuro vira item raro, vai valer uma grana. E a gente abre agora com o primeiro clube que não tem camisa 7, que é o Manchester City. O último que usou o número por lá foi o Cancelo, que foi muito esquisito porque ele disse que a camisa daria sorte. E ele fala isso justamente na temporada em que ele treta com o Pep Guardiola e acaba sendo emprestado pro Bayern de Munique. Depois ele nunca mais voltou e agora tá jogando na Arábia Saudita. Desde então lá no City ninguém mais quis ter a sorte do Cancelo não. Tem cara que prefere usar lá a 52, a 27, mas a 7 mesmo não. Chegando no lado vermelho de Manchester, talvez seja um lugar no futebol europeu onde a camisa 7 tem mais relevância. Ela é vista quase como uma religião ali, só que recentemente tem sido meio que amaldiçoada. Isso porque no Manchester United, cara, a 7 é mais do que uma camisa, tá? Tanto é que o Beckham afirmou ter chorado quando recebeu o manto. Aliás, totalmente não relacionado, mas você sabia que o nome do meio do Beckham é Robert? E que isso é em homenagem ao Bob Charlton? Ah, pega! Mas além do Becks, foram várias lendas do futebol que usaram a 7. George Best, Eric Cantona e, claro, Cristiano Ronaldo. Só que desde então, o número passou por vários jogadores que não conseguiram cumprir o papel que se espera de um 7. Foi o caso aí do Alexis Sanches, do Memphis Depay, do Ángel Di Maria, jogadores que deram uma flopada no United, né? E do próprio Cristiano Ronaldo, que voltou pra lá, teve momentos importantes, mas acabou saindo do clube daquela maneira, completamente tretado ali com o técnico e tal. Hoje o número está com Mason Mount, que também não tá conseguindo fazer valer, né? Ele não tem tido sorte com as lesões e até o momento da gravação desse vídeo jogou pouquíssimo pelo Manchester United. Chegando no francesão, o PSG é outro clube que não tá usando uma camisa 7, tá? Depois que o Kylian Mbappé, que vestia ela, acabou indo embora, ninguém quis pegar a responsa não. Também é o caso do Ajax lá na Holanda, tá? A 7 foi por muitos anos do David Neres, porém ela tá sem dono, já que o último a vestir foi o holandês Steven Bergwijn, que vazou pra Arábia Saudita já no finalzinho da janela de transferências, deixando o número vazio sem ninguém pra tomar conta. Mesma coisa lá no Feyenoord, foi uma camisa já vestida aí por Ruud Gullit, por Dirk Kuyt, mas que atualmente está vaga, ninguém quer. Aí tu vai ver lá, tem atacante usando a 29, usando a 17, a 14, tem meia usando a 27, usando a 24, mas a 7 mesmo ninguém quer. É curioso isso, né, cara? Fechando os três grandes da Holanda, no PSV a 7 tá com o norte-americano Malik Tillman. Ele é um jovem de 22 anos que tem sido peça fundamental da equipe aí do Peter Bosz e que estava emprestado pelo Bayern de Munique pro PSV, mas foi muito bem por lá e o PSV acabou comprando ele em definitivo. Na temporada 23-24 foram 9 gols e 12 passes para gol, e nessa temporada 24-25 ele também começou bastante bem, honrando a 7 que já foi vestida por Park Ji-sung. Só que tem uma curiosidade que a gente não conseguiu encontrar exatamente por que aconteceu, tá? Mas basicamente o Tillman vestia a camisa 10 e o Noah Lang, que é outro jogador do PSV, usava 7. Para a temporada 24-25 eles resolveram fazer um troca-troca, e aí o Noah Lang agora tá com a 10 e o Tillman tá com a 7. Por quê? Não sei. O que eu sei é que se você tá assistindo até agora é porque tá gostando do vídeo, e se tá gostando então deixa um like que ajuda muito na divulgação do canal pra mais gente. Muito obrigado. Vamos fechar com o nosso querido portuguesão aí, e é um país, cara, onde os três gigantes estão mais fracos de camisa 7 do que os três grandes da Holanda, tá? O Sporting já teve Luiz Figo vestindo esse número, mas depois da saída dele ninguém conseguiu representar tão bem, e o último que vestiu a 7 foi o Bruno Tabata, porém ele já foi embora faz um tempinho. Já se vão 3 temporadas que os Leões não tem um camisa 7, pô.
O Porto também já teve ótimos nomes com a 7, tá? Incluindo o Quaresma e mais recentemente o Luiz Dias. Mas desde que o Gabriel Veron saiu de lá, ela tá vaga, ninguém tá usando. Mas ó, fica a curiosidade, o Pepe, o zagueiro mesmo, tá? Já usou a 7. Tem uns 20 anos já, mas tem foto dele com a camisa 7. Já o Benfica é o único dos 3 grandes que tem um camisa 7, mas assim, não é um nome muito empolgante, pra ser bem sincero, tá? Tô falando do suíço Zeki Anduni, que tá emprestado às águias pelo Burnley. Pra quem já teve o lendário Nenê e até o bom atacante Oscar Cardoso com o manto, e mais recentemente o David Neres, né, que honrou a 7 aí pelo Benfica, mas ele foi embora e deixou essa camisa cair nos colos do Anduni, que no começo da temporada 24-25 mal tem jogado, é reservaço, mas quem sabe a 7 não dá uma sorte pra ele. Agora, a gente falou muito nesse vídeo de jogadores que escolhem números incomuns, que não são os mais padrões, e tem muitas histórias interessantes pra contar do porquê que eles escolhem, né? Nesse vídeo que tá por aqui, a gente contou as histórias aí de Foden, Bruno Guimarães e tantos outros jogadores, é muito interessante e vale a pena assistir.